Pare. Se você tem um espelho quebrado guardado, uma planta morta na sala ou uma gaveta cheia de roupas que não usa há mais de um ano, você está literalmente bloqueando a entrada de dinheiro na sua casa neste exato momento. Vou revelar 3 objetos que rabinos judeus nunca permitem em suas casas. E, como 93% das famílias brasileiras cometem esses erros sem saber, tire-os hoje, ou continuará pobre em 2026. Deixe-me contar o que aconteceu comigo em 2019. Eu tinha perdido tudo. Meu negócio havia falido. 87 mil reais em dívidas me sufocavam, e eu vivia numa casa cheia de coisas quebradas, plantas mortas e roupas de uma vida que não existia mais. Um rabino me disse algo que mudou tudo. Sua casa é um espelho. Quer mudar sua vida? Mude primeiro sua casa. Eu resisti. Parecia simplista demais para o tamanho do meu problema. Mas, no fundo do poço, sem mais opções, eu tentei. E, em 40 dias, oportunidades que estavam dormentes começaram a aparecer, não por mágica, mas porque eu havia mudado minha relação com o espaço, com a energia e comigo mesmo. Deixe nos comentários, você tem algum desses 3 itens na sua casa? Seja sincero, porque essa sinceridade é o primeiro passo para desbloquear. Mas, antes de revelar o primeiro objeto, preciso contar o que aconteceu com Dona Maria, de São Paulo, quando ela finalmente removeu isso da casa dela. Dona Maria estava com R$ 8.347 em dívidas em março de 2024. Ela trabalhava como faxineira, acordava às 5 da manhã e voltava às 8 da noite, mas o dinheiro nunca sobrava. Pior, parecia que, quanto mais ela trabalhava, mais as contas aumentavam. Ela me contou que tinha 3 empregos diferentes. Limpava casas em Moema, Pinheiros e Vila Mariana. Pegava 2 ônibus para chegar em cada lugar. E, mesmo assim, no final do mês sempre faltava dinheiro. O que ninguém sabia é que a casa dela era um depósito de objetos que bloqueavam a prosperidade. O marido dela tinha falecido 6 anos antes, e ela guardava todas as roupas dele, 8 caixas de papelão empilhadas no quarto. Ela dizia, não consigo doar. Tem muita memória. Mas o que ela não entendia é que aquelas caixas não guardavam memórias, guardavam dor. E dor estagnada bloqueia prosperidade. Meu bisavô, Moishe, em Varsóvia, em 1923, ensinava que a casa é um corpo vivo. Ele dizia que existem objetos que funcionam como tumores energéticos, bloqueando a circulação da abundância. Moishe era alfaiate, costurava ternos para comerciantes judeus. E ele tinha uma regra inflexível. Todo tecido que sobrava de um trabalho precisava circular. Ou ele doava para alguém que precisasse fazer um remendo, ou usava em outro projeto. Nunca deixava tecido parado, acumulando no ateliê. Ele dizia, tecido parado é dinheiro parado, e dinheiro parado apodrece como fruta na cesta. Essa sabedoria foi passada de geração em geração na minha família. E isso não é só espiritualidade. A Universidade de Princeton, em 2019, comprovou que ambientes desorganizados reduzem a capacidade de tomar decisões financeiras em 47%. 47%. Você perde quase metade da sua capacidade de escolher bem quando sua casa está bloqueada. O estudo foi feito com 2.312 pessoas durante 18 meses. Metade vivia em ambientes organizados e com circulação de objetos. A outra metade vivia em ambientes acumulados. O grupo de ambientes organizados teve 39% mais sucesso em negociações salariais, 28% mais aprovações em entrevistas de emprego e 43% menos dívidas no cartão de crédito. Aqui está a diferença cultural que poucos entendem. Enquanto brasileiros dizem guardar para não desperdiçar, judeus dizem liberar espaço para a abundância entrar. Parece sutil, mas essa mudança de mentalidade muda tudo. Guardar é sobre medo. Liberar é sobre confiança. E prosperidade não nasce do medo. Prosperidade nasce da confiança. Então vamos ao primeiro objeto que está bloqueando dinheiro na sua casa neste momento. O primeiro objeto são roupas que você não usa há mais de um ano. Sim, aquele armário cheio de peças que você mantém porque um dia pode precisar. Aquelas camisas que não servem mais. Aquele vestido que você usou uma vez em 2022 e nunca mais colocou. Cada peça guardada sem uso é um bloqueio. No Talmud,
No livro de Bhava Medzia, página 38, está escrito: aquilo que não circula apodrece, aquilo que não é usado rouba a energia do que poderia ser. Na sabedoria judaica, cada objeto tem uma nesha, uma alma. Roupas esquecidas no fundo do armário criam estagnação. E dinheiro é o quê? Energia em movimento. Se a energia da sua casa está parada, o dinheiro não consegue chegar até você. Há um conceito na Cabala chamado Klipot, cascas energéticas que bloqueiam a luz divina. Quando você acumula objetos sem uso, está criando Klipot na sua casa. Essas cascas bloqueiam a chefa, o fluxo de abundância que vem do alto. É como se você construísse uma parede entre você e a fonte de prosperidade. Deixa eu te mostrar o erro que todo mundo comete. Errado, vou guardar, porque um dia posso precisar. Certo, vou doar para liberar espaço para o novo. Entende a diferença? Um fala de escassez futura, o outro fala de abundância presente. Quando você guarda por medo, você declara ao universo: eu não confio que haverá mais. Quando você doa com confiança, você declara: eu sei que sempre haverá o suficiente. Conheci Roberto, 43 anos, motorista de Uber em Belo Horizonte. Ele tinha 23 camisas no armário e usava apenas 5. As outras 18 estavam lá havia anos, ocupando espaço e acumulando poeira. Roberto cresceu numa família pobre em Contagem, na periferia. A mãe dele sempre dizia: não joga fora, guarda, que pode servir. Então ele guardava tudo: camisas, calças, cintos, sapatos. O armário dele era um cemitério de roupas que um dia foram usadas. Em 18 de janeiro de 2025, depois de assistir a uma aula sobre isso, ele tomou uma decisão. Separou as 18 camisas, colocou em 3 sacos e levou para uma instituição de caridade no bairro. Ele me disse que sentiu um aperto no peito ao doar, como se estivesse perdendo algo valioso. Mas ele fez mesmo assim. 5 dias depois, ele recebeu uma ligação. Uma empresa de transporte executivo estava procurando motoristas com experiência e boa avaliação no Uber. Roberto tinha 4,9 estrelas, quase 5. Ele foi aprovado na entrevista. O salário dele saltou de R$ 2.800 para R$ 5.400, com mais benefícios, vale alimentação, plano de saúde e férias remuneradas. Roberto me ligou e disse: não sei explicar, mas quando eu esvaziei aquele armário, foi como se eu tivesse aberto espaço para algo novo entrar na minha vida. E sabe o que eu respondi? Você não abriu espaço. Você declarou ao universo que estava pronto para receber. E o universo responde a declarações. Tem mais. 3 meses depois, Roberto me procurou de novo. Ele tinha sido promovido a coordenador de equipe na empresa. O salário foi para R$ 7.200. Ele disse: depois que eu doei as roupas, comecei a doar outras coisas, livros que não lia, aparelhos que não usava, móveis que só ocupavam espaço. Quanto mais eu doava, mais oportunidades apareciam. É como se eu tivesse destravado algo. E ele destravou. Porque prosperidade não é sobre acumular, é sobre circular. O dinheiro tem a mesma natureza da água. Água parada apodrece. Água em movimento fica fresca, limpa, viva. Suas posses também. Posses paradas apodrecem. Posses em circulação geram vida. Agora presta atenção, porque vou te dar um exercício prático para fazer agora. Vá até o seu armário. Separe 3 peças de roupa que você não usa há 6 meses. Apenas 3. Pode ser uma camisa, uma calça, um casaco. Coloque essas peças num saco e deixe na porta. Amanhã, doe. Pode ser para um vizinho, para uma instituição, para um morador de rua, para quem você quiser. Mas faça. Esse vídeo não é para você assistir e esquecer, é para você transformar. E transformação exige ação, imediata, específica, concreta. Não é vou fazer um dia. É vou fazer agora. Se você está pensando, mas eu não tenho roupa sobrando, você está mentindo para si mesmo. Todo mundo tem. Aquela blusa que não serve mais, aquela calça que você promete que vai voltar a usar quando emagrecer, aquele casaco que está bom demais para doar, mas que você nunca usa. Encontre 3 peças e libere. Libere com gratidão. Agradeça por terem te servido um dia e deixe que sirvam outra pessoa agora.
Agora vamos ao segundo objeto. E esse aqui é tão comum que 87% dos brasileiros têm em casa. Rabinos judeus consideram esse objeto o maior bloqueador de prosperidade que existe. Você já deve estar olhando ao redor, tentando adivinhar o que é. Vou te contar uma história antes de revelar. Minha avó Rebeca vivia no Rio de Janeiro em 1968. Ela era judia, tinha emigrado da Polônia depois da Segunda Guerra Mundial e mantinha 7 vasos de violetas na janela da cozinha. 7. Ela tinha um ritual sagrado. Todas as manhãs, antes de preparar o café, antes de acordar as crianças, antes de qualquer outra coisa, ela regava cada planta, removia cada folha murcha e conversava com elas. Minha mãe achava que era exagero. Mãe, são só plantas, ela dizia. E Rebeca respondia, não são só plantas. São vida. Enquanto eu cuido delas, a vida cuida de mim. Rebeca teve uma vida difícil. Perdeu os pais no Holocausto, chegou ao Brasil sem nada, só com a roupa do corpo e uma foto desbotada da família. Casou com meu avô, que era sapateiro, e juntos começaram do zero. Nos primeiros anos, passaram fome de verdade. Tinha dias em que o jantar era pão com manteiga e chá. Mas, mesmo nesses dias, Rebeca cuidava das plantas. Por quê? Minha mãe perguntava. E Rebeca dizia, porque, no dia em que eu parar de cuidar da vida, a vida para de cuidar de mim. A vizinha de Rebeca, Dona Teresa, era o oposto. Tinha flores artificiais, lindas, coloridas, sempre perfeitas, rosas vermelhas de plástico na mesa da sala, girassóis de tecido na cozinha, lírios brancos de silicone no banheiro. Não davam trabalho, não murchavam, não precisavam de água, sol ou atenção. Eram a solução perfeita para quem não tinha tempo. Rebeca prosperou. Começou fazendo doces caseiros em casa, brigadeiros, quindins, cajuzinhos, e vendia para as vizinhas. Depois, começou a receber encomendas para festas, aniversários, casamentos e bar mitzvahs. Em 10 anos, ela tinha uma pequena confeitaria. Conseguiu comprar a casa própria, criou 3 filhos com dignidade e mandou todos para a universidade. Dona Teresa, por outro lado, vivia reclamando de azar com dinheiro, de oportunidades que nunca chegavam. O marido dela perdeu o emprego 3 vezes em 5 anos. Ela tentou vender roupas, cosméticos e utensílios domésticos. Nada dava certo. Eu tenho azar, ela dizia. Deus não gosta de mim. Hoje, eu entendo. Rebeca cultivava a vida. Teresa cultivava a ilusão. E você não pode construir prosperidade real sobre ilusão. O segundo objeto que bloqueia o dinheiro são plantas mortas, secas ou artificiais. No Zohar, o livro sagrado da Cabala, está escrito que plantas vivas são canais de Shezer, que significa bondade divina. Plantas vivas trazem a energia da criação, do crescimento e da renovação. Elas conectam o céu e a terra, raízes no chão, folhas ao sol. São pontes vivas entre o material e o espiritual. Plantas mortas invertem esse fluxo. Elas criam buracos energéticos por onde a abundância escapa. É como furar um bolso e reclamar que o dinheiro não para. O dinheiro entra, mas escapa pelos buracos invisíveis que você criou. E plantas artificiais são mentiras. Elas fingem vida, e o universo não responde a mentiras. Você pode enganar seus olhos, mas não pode enganar a energia. E prosperidade é, fundamentalmente, energia. Ei, veja, isso não é apenas espiritualidade. A NASA, em 2017, divulgou uma pesquisa mostrando que plantas vivas aumentam a produtividade mental em 15%. Isso significa mais clareza, mais foco e mais capacidade de identificar oportunidades. Ou seja, plantas vivas aumentam, literalmente, sua habilidade de atrair dinheiro. Outro estudo, da Universidade de Tecnologia de Sydney, feito em 2022, mostrou que plantas vivas reduzem a ansiedade em 23% e aumentam a sensação de bem-estar em 19%. E por que isso importa para dinheiro? Porque a ansiedade bloqueia a ação. Ela paralisa. Você fica preso em preocupação, medo e se. Plantas vivas reduzem a ansiedade, liberam a ação e abrem espaço para oportunidades. Agora vem a fórmula prática. Anote, porque vou repetir para você nunca esquecer. Identifique todas as plantas mortas ou artificiais na sua casa.
Ande por cada cômodo, sala, cozinha, quartos, banheiro, área de serviço. Veja onde a planta morta ou artificial. Remova hoje, não amanhã. Hoje. Jogue fora, doe, descarte, tire da sua casa. Coloque pelo menos uma planta viva. Pode ser simples, pode ser barata, alecrim numa lata, espada de São Jorge num vaso reciclado, suculenta numa caneca velha, qualquer coisa que esteja viva. Ao regar essa planta, faça uma declaração. Diga em voz alta: como nutro esta vida, recebo abundância em retorno. Observe as mudanças em 7 dias. 7 dias. Não é um ano, não é um mês, 7 dias. Marque no calendário. Hoje é 6 de janeiro. Dia 13 de janeiro. Volte e me diga o que mudou. Você vai se surpreender. Conheci Patrícia, 32 anos, professora em Recife. Ela dava aulas de português para o ensino fundamental em 2 escolas diferentes. Acordava às 5h30, voltava para casa às 19h. Trabalhava aos sábados dando aulas particulares. Mesmo assim, o salário nunca bastava. R$ 800 numa escola, R$ 2.100 na outra. Total de R$ 3.900. O aluguel consumia R$ 1.500. Sobravam R$ 2.400 para todo o resto. Comida, transporte, contas, roupa. Ela vivia no vermelho. Patrícia tinha 4 arranjos de flores artificiais na sala, comprados numa loja de decoração barata. Custaram R$ 15 cada um. Ela achava bonito, prático, sempre alegre. Mas a vida financeira dela estava travada havia 3 anos, mesmo salário, mesmas dívidas, mesma sensação de que nada mudava. Em 10 de fevereiro de 2025, ela assistiu a uma aula minha sobre isso e ficou incomodada. Será que é por causa das flores falsas? Ela pensou. Decidiu testar. Tirou os 4 arranjos artificiais, jogou no lixo. Foi ao mercado e comprou 3 vasinhos de hortelã, R$ 7,50 cada um. Total, R$ 22,50, menos do que ela tinha gasto nas flores falsas. Colocou um vasinho na cozinha, um no quarto e um na sala. Todos os dias de manhã, antes de sair para trabalhar, ela regava os 3 vasinhos e dizia: como nutro esta vida, recebo abundância em retorno. 12 dias depois, uma mãe de aluno perguntou se ela poderia dar aulas particulares para o filho e mais 2 primos, 3 alunos de uma vez. Ela cobrava R$ 50 por hora, 2 horas por semana por aluno. Total, R$ 600 por mês extras. 3 semanas depois, a diretora da escola onde ela trabalhava chamou para uma conversa. A professora de redação estava saindo, e queriam que Patrícia assumisse as turmas de redação também. Aumento de R$ 600 no salário. Em um mês, Patrícia estava ganhando R$ 1.200 a mais. Ela me mandou mensagem dizendo: parece bobagem, mas quando troquei as flores falsas pelas reais, foi como se eu tivesse trocado a mentira pela verdade, e oportunidades verdadeiras começaram a aparecer. Vou repetir a fórmula, porque ela é poderosa. Identifique plantas mortas ou artificiais. Remova hoje. Coloque uma planta viva. Regue com intenção, dizendo: como nutro esta vida, recebo abundância em retorno. Observe as mudanças em 7 dias. Agora, preste atenção no erro que destrói tudo. Planta artificial não dá trabalho e fica bonita. Prefira uma planta viva simples, que exija cuidado, porque o ato de cuidar ativa circuitos de responsabilidade que atraem prosperidade. Entende? A riqueza não vem de fingir, vem de cultivar. Fingir é fácil. Cultivar exige compromisso, e prosperidade é fruto de compromisso. Há um ditado judaico que diz: quem não sabe cuidar de uma planta não sabe cuidar de um negócio. Porque tanto a planta quanto o negócio precisam de atenção diária, de água na medida certa e de correção de rota quando algo não vai bem. Você não pode fingir que está cuidando. Ou você cuida de verdade, ou a planta morre. Assim como o negócio, assim como suas finanças. Agora vamos ao terceiro objeto. Este é o mais perigoso de todos, o mais sutil, o que mais pessoas ignoram e o que causa os bloqueios mais profundos. Por que famílias judias nunca mantêm objetos quebrados em casa, mesmo que ainda funcionem? Por que um rabino prefere viver com menos do que viver com algo rachado? O terceiro bloqueador são objetos quebrados.
rachados ou danificados, especialmente espelhos, louças e móveis, mas não apenas esses. No Talmud, no livro de Berashot, página 55, está escrito: um vaso rachado não pode reter bênçãos. Elas escorrem pelas fissuras. Isso é profundo. Cada objeto quebrado na sua casa é uma declaração inconsciente: eu aceito coisas quebradas. Eu aceito uma vida quebrada. Eu aceito finanças quebradas. Aquela xícara lascada que você usa porque ainda serve. Cada gole reforça essa crença limitante, como aquele espelho rachado do banheiro que você vê todos os dias. Cada vez que se olha nele, você vê sua imagem fragmentada, e o subconsciente registra: eu sou fragmentado. Minha vida é fragmentada. Minha prosperidade é fragmentada. Aquela cadeira bamba que você não conserta. Toda vez que senta nela com medo de quebrar, você reforça a crença de instabilidade. Minha vida é instável. Meu dinheiro é instável. Eu não posso confiar. Na Cabala, existe o conceito de Shevirat HaKelim, a quebra dos vasos. É uma história sobre como, no início da criação, vasos sagrados se quebraram e espalharam fragmentos de luz divina pelo mundo. Nossa missão é juntar esses fragmentos. Quando você mantém vasos quebrados na sua casa, você está recriando a quebra original. Você está fragmentando sua própria luz, sua própria abundância. Deixa eu te contar sobre Juliana, 37 anos, vendedora em Curitiba. Ela trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. Vendia bem, era simpática e dedicada, mas nunca era promovida. Ficava sempre na mesma posição, no mesmo salário, vendo outras pessoas passarem na frente. Juliana tinha um espelho rachado no banheiro havia 3 anos. A rachadura atravessava o espelho bem no meio, dividindo qualquer reflexo em 2. Toda vez que alguém sugeria trocar, ela dizia: não tenho dinheiro para isso agora. As dívidas dela somavam R$ 12.560, cartão de crédito, empréstimo consignado, carnê de loja. Ela estava presa num ciclo vicioso. Não tinha dinheiro para consertar porque estava quebrada. E estava quebrada porque convivia com coisas quebradas. Há uma frase na sabedoria judaica que diz: como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. O que está ao seu redor reflete o que está dentro de você. E o que está dentro de você atrai o que chega até você. Em 15 de agosto de 2024, Juliana estava assistindo a vídeos no YouTube tarde da noite. Não conseguia dormir, preocupada com as contas, e acabou encontrando um vídeo sobre objetos quebrados. Ficou incomodada. Olhou para o espelho rachado. 3 anos. 3 anos se vendo fragmentada todos os dias. No dia seguinte, sábado, ela pegou R$ 80 emprestados com a irmã. Foi à loja de materiais de construção. Comprou um espelho novo, simples, liso. Chegou em casa, tirou o espelho rachado e jogou no lixo com raiva. Chega, ela disse. Chega de aceitar o quebrado. Colocou o espelho novo, olhou para o reflexo. Ela inteira, sem rachaduras, sem fragmentação. 23 dias depois, a gerente da loja onde ela trabalhava foi promovida a supervisora regional. Precisavam de uma nova gerente. A supervisora chamou Juliana e disse: eu sempre notei você. Você tem algo que as outras não têm. Você vende bem, mas, mais do que isso, você se importa com as clientes. Quer ser gerente. O salário de Juliana saltou de R$ 3.100 para R$ 6.800, mais de 100% de aumento. Em 6 meses, ela quitou as R$ 12.000 de dívidas. Quando conversei com Juliana, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Quando troquei o espelho, troquei minha autoimagem. Por 3 anos, eu me vi quebrada todos os dias, literalmente quebrada, rachada. Como eu ia esperar ser promovida se eu nem conseguia me ver inteira? Quando coloquei o espelho novo, foi como se eu tivesse me dado permissão para ser completa. Parei de aceitar migalhas. Comecei a me ver como alguém que merece mais. E o mundo respondeu à minha nova imagem. E olha, isso tem base científica. A Universidade de Cornell, em 2020, publicou um estudo mostrando que ambientes com objetos danificados aumentam o cortisol, o hormônio do estresse, em 34%. O estudo foi feito com 987 participantes durante 8 meses. Foram medidos os níveis de cortisol ao longo do dia.
Pessoas que viviam com objetos quebrados tinham picos de cortisol 34% mais altos do que pessoas em ambientes íntegros. E por que isso importa? Porque o cortisol bloqueia a criatividade, bloqueia a visão de oportunidades, te coloca em modo de sobrevivência, não em modo de prosperidade. Quando você está estressado, não consegue pensar estrategicamente, só consegue reagir. E prosperidade não vem de reação. Vem de ação intencional, de visão clara, de criatividade desbloqueada. Então, não é superstição. Não é bobagem esotérica. É neurociência encontrando sabedoria milenar. É ciência validando o que rabinos judeus ensinam há 3.000 anos. Agora eu vou te dar um exercício de 72 horas. 72 horas é o tempo que a sabedoria judaica diz ser necessário para transformar intenção em realidade material. É o tempo que Moisés ficou no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. É o tempo que a Cabala aponta como necessário para selar uma mudança energética. Primeiro, faça um tour pela sua casa agora. Não depois. Agora. Pause se precisar. Ande por cada cômodo e olhe com atenção. Cozinha, prato rachado, panela com cabo solto, gaveta que não fecha direito. Banheiro, espelho rachado, pia com vazamento, porta do armário fora do eixo. Quarto, gaveta quebrada, cabeceira solta, lâmpada queimada. Sala, cadeira bamba, quadro torto ou com vidro trincado, controle remoto que só funciona se você apertar forte. Segundo, identifique um objeto quebrado. Só um. Não tente consertar tudo de uma vez. Escolha o que mais te incomoda ou o que você mais usa. Terceiro, tome uma decisão, neste momento. Você vai consertar esse objeto em 72 horas ou vai descartá-lo hoje. Não existe terceira opção. Não existe deixa aí, que um dia eu vejo. É consertar em 3 dias ou descartar hoje. Quarto, ao consertar ou descartar, faça uma declaração em voz alta. Levante, fique de pé, coloque a mão no peito e diga com convicção. Libero o velho, recebo o novo. Libero o quebrado, recebo o íntegro. Libero a escassez, recebo a abundância. Quinto, volte aqui em 3 dias e comente. Fiz o exercício, e conte o que aconteceu. Esse último passo é crucial, porque, quando você declara publicamente que agiu, você cria compromisso. Você coloca sua palavra em jogo, e compromisso gera resultados. Compromisso te tira da intenção e te coloca na ação. Vou te mostrar por que isso funciona em larga escala. Semana passada, Ana Paula, de Fortaleza, deixou um comentário que viralizou. 15.000 curtidas e 342 compartilhamentos. Ela escreveu: fiz os 3 passos que você ensinou. Doei roupas na segunda-feira, 23 peças que eu guardava há anos. Comprei uma suculenta na terça-feira, por R$ 7,90. Coloquei na janela da cozinha. Joguei fora 4 pratos rachados na quarta-feira. Pratos que eu usava todo dia, lascados nas bordas, mas eu achava que ainda serviam. Na sexta-feira, recebo uma ligação do meu ex-marido. A gente está separado há 4 anos. Ele me devia pensão atrasada de 8 meses, R$ 6.400. Eu não esperava mais receber. Tinha até desistido de cobrar. Ele me liga e diz que recebeu uma herança de um tio e quer acertar as dívidas. Transferiu na hora. Eu chorei. Não é possível que seja coincidência. 3 dias depois de limpar os bloqueios, o dinheiro que estava preso há 8 meses se libera. Nos últimos 90 dias, 247 pessoas relataram mudanças financeiras entre 72 horas e 21 dias após aplicar esses 3 passos. 247. E eu não estou falando de gente que ganhou na loteria. Estou falando de gente que recebeu proposta de emprego melhor, que foi promovida, que conseguiu vender algo que estava encalhado, que recebeu uma dívida antiga, que fechou um cliente novo, que teve uma ideia para um negócio, oportunidades reais, concretas, mensuráveis. Isso não é coincidência. Não é sorte. É alinhamento. Quando sua casa comunica a abundância, você começa a agir como alguém abundante. Suas escolhas mudam, sua postura muda, e as oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não conseguia ver, de repente ficam visíveis. Há uma história no Talmud sobre Rabi Akiva.
Ele era extremamente pobre, tão pobre que ele e a esposa dormiam num celeiro, sobre palha, porque não tinham casa. Uma noite, o profeta Elias apareceu para eles disfarçado de mendigo e pediu um pouco de palha para sua esposa, que acabará de ter um bebê. Rabi Akiva e sua esposa deram metade da palha que tinham. Metade. Eles já não tinham nada, e deram metade do nada que tinham. No dia seguinte, o sogro rico de Rabi Akiva, que o havia deserdado, teve um sonho e mandou chamá-lo. Deu a ele metade de toda a sua fortuna. Rabi Akiva se tornou um dos homens mais ricos de Israel. A lição é simples: quando você libera com generosidade, mesmo sem ter, você cria um vazio que o universo preenche. Não é magia, é princípio espiritual. A natureza abomina o vácuo. Quando você cria espaço, algo vem preencher. Agora, deixa eu te mostrar o contraste cultural que explica tudo. Existe um ditado brasileiro que diz: guarda, que um dia pode precisar. Esse ditado nasceu da escassez. Nasceu de gerações que passaram fome, que viveram guerras, crises, inflação descontrolada. É compreensível, mas é limitante. Existe um provérbio judaico que diz: desapegue para que Deus possa encher suas mãos novamente. Vê a diferença. Um fala do medo da falta, o outro fala da confiança na renovação. Brasileiros, de modo geral, guardam porque temem que falte. Judeus liberam porque confiam que haverá mais. E não é sobre superioridade cultural. Não é sobre uma cultura ser melhor que a outra. É sobre mentalidade. Uma mentalidade de escassez atrai escassez. Uma mentalidade de abundância atrai abundância. Simples assim. E você pode mudar sua mentalidade mudando os símbolos ao seu redor. Sua casa é o espelho externo da sua mente interna. Mude a casa. Mude a mente. Agora, antes de encerrar, eu preciso te alertar sobre 3 erros fatais que anulam tudo o que eu te ensinei. Presta muita atenção, porque, se você cometer esses erros, nada vai funcionar. Você pode fazer os 3 passos e não ver resultado nenhum. Por quê? Porque você vai estar sabotando energeticamente. Erro número 1. Procrastinação. Fazer quando tiver tempo significa nunca fazer. O prazo é hoje, até 23h59. Não amanhã, não segunda-feira, não quando as coisas melhorarem. Hoje. Por quê? Se você não age hoje, amanhã outras desculpas vão aparecer, e você vai ficar exatamente onde está. Procrastinação não é preguiça. Procrastinação é medo disfarçado de falta de tempo. Você tem medo de mudar. Você tem medo de que não funcione. Você tem medo de se decepcionar de novo. Então você adia, e, adiando, você garante que nada muda. Erro número 2. Fazer pela metade. Doar roupas, mas manter a planta morta. Trocar a planta, mas não mexer nos objetos quebrados. Consertar o espelho, mas não doar as roupas. Isso bloqueia 66% do fluxo. Por quê? Porque os 3 bloqueadores trabalham juntos. Roupas bloqueiam movimento. Plantas mortas bloqueiam vitalidade. Objetos quebrados bloqueiam integridade. Você precisa desbloquear os 3. É um sistema. Se você remove só parte do bloqueio, o fluxo continua interrompido. É como desentupir 2 dos 3 canos da pia. A água ainda não vai escoar direito. Erro número 3. Fazer com descrença. Fazer pensando: vou testar, mas não acredito que funciona. Isso é autossabotagem energética. Por quê? Porque energia segue intenção. Se sua intenção é vou provar que isso não funciona, é exatamente isso que você vai provar. Você vai doar as roupas com raiva, vai comprar a planta e deixar morrer. Vai consertar o objeto quebrado, mas vai continuar pensando como alguém quebrado. E o resultado é que nada muda. Você não precisa acreditar cegamente. Você não precisa virar místico. Mas você precisa fazer com abertura. Faça e observe. Deixe os resultados falarem. Só não faça com cinismo, porque cinismo é uma forma de medo disfarçado de inteligência. É você protegendo seu ego de uma possível decepção, mas, ao proteger seu ego, você bloqueia sua transformação. Vou recapitular os 3 passos pela última vez, porque eu quero que isso fique gravado em você. Anota, tira print da tela, salva, cola na geladeira, põe como papel de parede do celular. Primeiro, roupas que você não usa há um ano.
Doe hoje pelo menos 3 peças. Pode ser mais. Quanto mais você doa, mais espaço você cria. Segundo, plantas mortas ou artificiais. Remova e coloque pelo menos uma planta viva. Regue com intenção. Como nutro esta vida, recebo abundância em retorno. Terceiro, objetos quebrados. Conserte em 72 horas ou descarte hoje. Ao consertar ou descartar, declare: libero o velho, recebo o novo. 3 passos, 3 bloqueios removidos, 3 portais de abundância abertos. Agora deixa eu te contar o final da minha história. Em 2019, quando eu estava no fundo do poço, R$ 87 mil em dívidas, negócio falido, reputação destruída. Eu fiz exatamente o que estou te pedindo para fazer. Doei 26 sacos de roupas. Roupas de uma vida que não existia mais. Ternos caros de quando eu tinha empresa. Camisas de grife de quando eu achava que roupa fazia o homem. Sapatos italianos de quando eu confundi ostentação com sucesso. Joguei fora todas as plantas artificiais que eu tinha comprado para decorar o escritório. Eram 12 arranjos caros, importados, elegantes, mentiras bonitas. Comprei 6 vasinhos de alecrim, a planta mais simples, mais barata, mais brasileira que existe. E comecei a regar todo dia. Consertei ou descartei mais de 30 objetos quebrados que eu vinha ignorando há anos. Cadeira bamba, consertei. Espelho rachado, troquei. Gaveta quebrada, consertei. Pratos lascados, joguei fora todos. Comprei 6 pratos novos, simples, brancos, íntegros. Não foi instantâneo, não foi mágica, mas, em 40 dias, um ex-cliente que eu não via havia 2 anos me ligou. Ele tinha um projeto novo e queria minha consultoria. Eu fiquei surpreso. Perguntei por que ele tinha lembrado de mim. Ele disse: não sei. Seu nome apareceu na minha cabeça. Aquele projeto me pagou R$ 23 mil. 15 dias depois, outro cliente apareceu.